Ok, então, vamos fazer essa leitura junto, tá? Geralmente a gente pede a ajuda de Deus é muito importante, na verdade, pedir sempre a orientação do Espírito de Deus pra gente compreender melhor a palavra, que às vezes a gente já vai fazer o estudo da Bíblia com algum tipo de preconceito. Então, a gente tenta encontrar aquilo que a gente acha ser verdadeiro, mas a gente deve analisar o texto por si mesmo, deixar que o autor da palavra, que é o próprio Deus, ele abra os seus serviços para nós, dando sabedoria. Então é isso que pedimos ao Senhor, um pouco de entendimento para compreender esse texto, nessa sequência que a gente tem feito. E sabemos que de nós mesmos não merecemos nada e que nos ajude a, de alguma forma, aplicar para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Beleza. Esse é capítulo 25. Dentro daqueles 40 dias que o Senhor apareceu no Monte Sinai, Moisés ficou 5 meses sem dormir, lá no cume no topo do monte, recebendo essas instruções todas aqui que são escolhidas nos outros livros, no Pentateuco e tudo, que são atribuições de como proceder, como quando o povo entrasse na terra, que se estabilizaria a nação. E aí, continuando no 2, fala aos filhos de Israel e diz: quando entrares na terra que eu vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, o 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra. E no sábado do Senhor não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Essa sessão aqui existiam diversos tipos de períodos de descanso. E um desses estava relacionado à atividade agrícola, que era a base da subsistência ali do povo. E também eles tinham tempo para fazer outras atividades dentro desse princípio que o próprio Criador da natureza ele apresenta. E seguindo esse tipo de sistema de plantio, colheita, descanso, sabendo os períodos certinhos, a produção era muito mais ativa, dava muito mais resultado. E em outros capítulos discorre a respeito dessa produtividade também, como a gente já viu, e um capítulo mais à frente também recorda isso. E continua falando que ao nascer de si mesmo, na tua seara não cegarás, e as uvas na tua vinha podada não colherás. Ano de descanso solene será para a terra. Mas os frutos da terra em descanso vos serão por alimento, a ti, a teu servo e a tua serva, ao teu jornaleiro, ao estrangeiro que peregrina contigo, ao gado, aos animais que estão por tua terra, por todo o seu produto será por mantimento. Ou seja, o que estava espontâneo ali ainda ele tinha para subsistência. E outra sessão de tempo que vem falando sobre o jubileu, que contará as 7 semanas, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de ano te serão 49 anos. Interessante que nós formos
de apresentação aqui da contagem de tempo é semelhante ao que a gente vê lá em Apocalipse também. Em Daniel e alguns relatos com relação a números e contagem de tempo. Apresentação do mesmo simbolismo, do mesmo significado que o número quer dar, mas apresentando de uma forma diferente. Então tudo aqui se resume a 49 anos. Então no mês 7º, aos 10 do mês, fará passar a trombeta vibrante, o dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Aí, no 50º ano, santificareis o 50º. Acompanhe aí também. E proclamareis liberdade na terra e todos os seus moradores. No mês de julho tem um toque de trombetas e algumas coisas acontecem aqui com relação a compra, comércio. E vos será e tornareis cada um a sua possessão e a cada um a sua família. Com relação à terra, que é a propriedade, tanto de moradia, de colheita, de trabalho, né? Então, podia haver também uma comercialização do terreno. E de 50 em 50 anos, isso poderia ser revogado. E no 11 fala, o ano 50º será jubileu. Então, esse é o ano de jubileu. Representa essa questão. Não semeareis, não cegareis o que nele nasce de si mesmo. Nele escolhereis as uvas das vinhas não podadas. Tá dando ênfase até aquelas coisas que naquela época e hoje também é iguaria. Então, deixa tranquilo descansar nesse período, nesse ano. Então tem alguns ciclos aqui acontecendo. Tem um ciclo semanal, tem um ciclo durante um ano, durante 50 anos, durante 7 anos. Em outras passagens falar a respeito também. Porque o jubileu santo será para vós outros. O produto do campo comereis. Neste ano do jubileu tornareis cada um sua possessão. Aí repete, dá ênfase na verdade. Quando vendereis algumas coisas ao teu próximo, ou comprareis da mão do teu próximo, não oprimas teu irmão. Isso aqui enfatiza bastante. Uma espécie de justiça de retorno para quem era realmente o dono. Fazia o processo de comercialização, cada um tinha as suas particularidades, as suas necessidades. Mas a justiça prevalecia. Segundo o número de anos de jubileu. Comprarás do teu próximo, segundo o número de anos das messes, ele venderá a ti. Sendo muitos os anos, aumentarás o preço, e sendo poucos, abaixarás o preço, porque ele te vende o número das messes. Não oprimeis ao vosso próximo, cada um, porém, tema a seu Deus, porque eu sou o Senhor, o vosso Deus. Observai os meus estatutos, guardai os meus juízos, e cumprindo-os, assim habitareis seguros na terra. Antinomia de conduta. Todas essas legislações, se vivis, é baseado no decálogo também. Os princípios estão lá, então aqui são apenas expansões dos princípios que são fundamentais. Aí falamos a respeito de juízos, formas de pensamento e o cumprimento desse tipo de juízo se via realidade. E até muitas vezes já apresenta as prováveis consequências, os caminhos que provavelmente já estava predito, né, pela conduta humana.
terra dará seu fruto, comereis, a fartar nelas, habitareis seguros. Ou seja, que já está dando uma boa consequência daqueles que cumprem o juízo, observam, guardam. E se disserdes que comeremos no ano sétimo, visto que não havemos de semear, nem colher a nossa messe, então eu vos darei a minha bênção no sexto ano. É uma realidade, né? As pessoas, o ser humano tende a questionar algumas coisas, então essa parte aqui já é paralela com o quarto mandamento do Decálogo, e fala que naquele período do deserto, quando eles iam colher o maná, no sétimo dia não tinha, e no sexto dia era maná dobrado. Então, antes de chegar o ano 50, no ano 49, também acontecia a produção, a colheita era duplicada. Não, na verdade era triplicada, porque, como aqui vai dizer adiante, dava para 3 anos, no final do 21 diz: então vos darei a minha bênção no sexto ano, antes do sétimo, para que dê fruto por 3 anos. Aí ia corresponder até o final, porque ainda tinha um período de plantio e de espera, que era um ciclo de 1 ano até a colheita, dependendo do tipo de grão. Então tinha toda essa logística. E Deus se preocupou com tudo, deixou tudo certinho. E também a terra não se venderá. No oitavo ano semeareis e comereis a colheita anterior, até o nono, a do ano nono, até que venha a tua messe. Comereis da antiga. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Portanto, em toda a terra da vossa possessão, cessão dareis resgate à terra. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das tuas possessões, então virá o resgatador, seu parente, e resgatará o seu irmão, porque seu irmão vendeu. Aí está falando sobre o retorno de propriedade. Se alguém não tiver resgatador, a gente vê também muito comum, muito fácil de lembrar na história de Ruth, né? Algo semelhante. Porém, vier a tornar-se próspero e achar bastante com o que arremir, então contará os anos desde a venda. Ou seja, tinha uma função que determinava. Estava próximo ao ano jubileu, se era depois, estava muito distante. Então, baseado nisso, fazia o cálculo de tempo e para tomar a possessão não. Mas se as suas posses não lhe permitirem reavê-la, então a que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá do poder deste, e aquele tornará a sua possessão. Aí, volta novamente. Quando alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, aí tem até essa questão. Tinha pessoas que viviam no campo, mais afastado da civilização, outros que viviam nas cidades, e as cidades geralmente eram muradas, como se fossem umas fortalezas. Poderá resgatá-la dentro de 1 ano, ou seja, tem um período aqui diferente, já que o movimento dentro de cidades muradas era um pouco diferente a dinâmica. A contar a sua venda durante 1 ano será lícito do seu resgate. Se passando de 1 ano não for resgatada, então a casa que tiver na cidade que tem muro ficará em perpetuidade ao que a comprou, um período mais reduzido. Pelas suas gerações não sairá do poder dele no jubileu. Então aqui fica fixo, né, de alguma forma, período de 1 ano.
habitações permanentes, mas suas casas em aldeias, que não tem muro e roda, serão estimadas com os campos da terra, para elas haverem resgate e sairão do poder do comprador no jubileu. Mas com respeito às cidades dos levitas, que é outro tipo de estrutura, que é chamado de cidades de refúgio, as casas das cidades da sua possessão terão cidades perpétuas de resgate os levitas. Se o levita não resgatar a casa que vendeu, então a casa comprada na cidade da sua possessão sairá do poder do comprador no jubileu, porque as casas das cidades levitas são de possessão no meio dos filhos de Israel. Mas o campo de arrebalde das suas cidades não se venderá, porque diz possessão perpétua. Essa parte aqui, falando sobre a favor dos pobres. Se teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás como estrangeiro e peregrino, ele viverá contigo. Não receberás dele juros nem ganhos. Teme, porém, ao seu Deus para que teu irmão viva contigo. Tem que falar sobre a parte de hospitalidade. Não lhe darás teu dinheiro com juros, nem lhe darás o teu mantimento por causa de lucro. Ele ajudar sem esperar nada em troca. Eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirei da terra do Egito. E aqui ele recorda da situação do povo de Israel anteriormente e a provisão que ele mesmo, o Senhor Deus, ele fez. E a perspectiva que está apresentando, e o que a gente vê hoje, para hoje da terra de Canaã para ser o vosso Deus. E até dos escravos também. Se teu irmão empobrecer estando ele contigo, vender-se a ti não o farás servir como escravo. Que era muito um costume. E a gente vê lá até no Egito, quando o mundo conhecido passava fome, nem no Egito tinha alimento, criou-se uma estrutura de barganha para conseguir alimento. José, lá no Egito, com relação a metais, né, que é dinheiro, depois propriedades, depois posses, que eram rebanhos e outras coisas mais de valor, até as sementes, até chegar no próprio indivíduo, no próprio ser humano. Eles mesmos se vendiam, se escravizavam para pagar alguma coisa ou algo semelhante. E aqui está falando de uma prática que era comum na antiguidade. Como jornaleiro e peregrino estará contigo até o ano do jubileu, mas aqui Deus estava dando um limite desse tipo de servidão. Então sairá de tua casa, e também no ano do jubileu dava liberdade para todas essas questões aqui. E então sairá de tua casa ele e seus filhos com ele, e tornará a sua família. E a possessão de seus pais, porque são meus servos que tirei da terra do Egito. Aí, novamente, recordando a situação de como os hebreus eles tinham sido, né? Não serão vendidos como escravos. Não te assenhorearás dele com tirania. Teme, porém, ao teu Deus.
Quando, quanto aos escravos ou escravas, tiveres virão as nações dos vossos derredor, delas comprareis escravos e escravas, tanto os comprareis dos filhos dos forasteiros, que é uma prática comum também até as crianças. Alguns pais não tinham condições naquele tempo, então até no período da Idade Média também, então entregava as crianças e porque não tinham condições de criar, então algumas coisas assim também aconteciam. Aprendiam a função e tudo mais, um ofício deles e das suas famílias e que estiverem convosco, que nasceram na vossa terra e vos serão por possessão. Deixá-los-ei por herança para os vossos filhos, depois de vós, para os haveres com possessões. Perpetuamente os farei servir mais sobre vossos irmãos, com os filhos de Israel. Não vos assenhoreareis com tirania uns sobre os outros. Sem tirania. Quando o estrangeiro ou peregrino que estiver contigo se tornar rico, e o teu irmão junto dele empobrecer, e vender-se ao estrangeiro, é uma prática, vender-se para uma outra nação, um outro povo que está contigo, ou alguém da família do estrangeiro. Depois de haver se vendido, ainda resgate, haverá ainda resgate para ele. Um de seus irmãos poderá resgatá-lo. Seu tio ou primo resgatará, ou um dos seus parentes da sua família o resgatará. E se logrará meios e se resgatará por si mesmo, se tiver condições, paga o devido valor. Como aquele que o comprou acertar contas desde o ano em que se vendeu a ele até o ano jubileu. Ao ano jubileu, o preço da sua venda será segundo o número dos anos, conforme se paga um jornaleiro. E ainda faltarem muitos anos, devolverá proporcionalmente a eles do dinheiro, com justiça, né? Pelo que foi comprado, ao preço do seu resgate. E também a adaptação a cada realidade. Se restarem poucos anos até o ano do jubileu, então fará contas com ele e pagará em proporção aos anos restantes o preço do seu resgate. Outra função. Com o jornal alegre de ano estará com ele. Não se assinará com tirania à tua vista. Da hora que se era líder, se era um senhor, não, Deus não queria que nem ele é assim, apesar de algumas concepções erradas, porque tem que deixar se revelar e não com preconceito. Se desta sorte, se não resgatar, sairá no ano de jubileu ele e seus filhos com ele. Porque os filhos de Israel me são servos. Meus servos são eles, os quais tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, por isso que se posiciona assim como o Senhor. É aquela dualidade, você é servo, você é escravo. E nessa perspectiva aqui, o que importa é a verdadeira liberdade.
E daqui se baseia diversos tipos de legislações hoje em dia, né? No mundo civilizado e no começo das nações também se baseiam em outras legislações que desde a antiguidade já estavam em vigor e na sociedade atual não é diferente. Até essa forma aqui de como Deus organizou tudo, muitas outras nações se basearam com isso. Códigos civis, né? Quem mexe com direitos consegue extrair bastante coisa que até com relações sociais e os princípios, já que o ser humano já tem uma estrutura, um comportamento social que se tende a se perpetuar. Então, vários desses princípios aqui, de como até mesmo individualmente adotar períodos de descanso, assim como os descendentes ainda, né, do povo judeu ainda aplicam essas coisas. A gente consegue ver que na história, né, eles tiveram um bom desenvolvimento em diversas coisas. Uma região de bastante riquezas naturais, tanto é que hoje em dia tem briga por território lá. E mesmo assim, é uma região abençoada, principalmente o povo que seguiu a milênios as orientações de Deus. Então, apesar de ser um povo pequeno, teve destaque ao longo do tempo em diversas questões. Primos nobres mesmo, muitos deles são judeus. Aqui no Brasil não tem ainda, mas longevidade, cognição, desenvolvimento também, em diversos setores, educação, cultura, turismo. É um povo bem peculiar, a gente vê, apesar de na história ter, e também aqui relatado na palavra de Deus, diversos momentos de rebeldia, de afastamento, mas seguindo os princípios que hoje a gente também pode fazer isso na nossa vida, a gente consegue também receber essas bênçãos que já estão disponíveis para aquele que obedece. Então, que isso seja nosso pensamento, de sempre obedecer os princípios de Deus. Esse foi o capítulo